Olá, boa noite. Está começando agora o último debate com os candidatos a prefeito de Taubaté antes do dia de votação. Há 2 dias da eleição, a Rede Vanguarda abre agora mais este espaço para que os taubatianos possam conhecer melhor quem quer governar a cidade nos próximos 4 anos. Por uma ordem definida por sorteio, estão aqui: Ortiz Júnior, do PSDB, Mário Ortiz, Gênesis Andrade e Isaac do Carmo. Nós agradecemos a participação dos candidatos e do público que está em casa nos assistindo. Esperamos ter um debate com discussões sérias, onde a principal meta é apresentar os programas e as ideias de cada candidato para administrar Taubaté. Esse debate será dividido em 5 blocos. Vamos então às regras. O debate será dividido em 5 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para as perguntas vão ser definidos por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. E no último bloco, os candidatos terão um tempo para as considerações finais. No bloco de perguntas, o candidato sorteado para iniciar poderá escolher outro candidato de sua livre escolha para responder. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não tenha falado, e assim por diante. O último a perguntar terá que escolher o candidato que abriu a rodada. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Se alguém fizer uma ofensa pessoal a um adversário, direto ou indiretamente, o candidato que se sentir ofendido pode pedir direito de resposta. A produção do debate irá avaliar se o pedido será ou não concedido. Hoje é o último dia para a realização de debates de acordo com as regras da Justiça Eleitoral e a oportunidade final dos eleitores definirem seus votos. Vamos então começar o debate. Pelo sorteio ficou definido que quem vai fazer a primeira pergunta neste bloco é o candidato Júnior Ortiz. Eu vou sortear um tema para que ele possa fazer a pergunta. O candidato Ortiz Júnior vai fazer a pergunta e o tema é emprego. Candidato, o senhor escolhe para quem o senhor vai fazer a pergunta e o senhor tem 30 segundos. Candidato Padre Afonso Lobato. Candidato, hoje Taubaté tem uma concentração de empregos muito grande nas áreas de serviço e comércio. E a gente ainda tem 28% mais ou menos da população empregada na indústria. Quer dizer, como estimular uma geração de empregos na área de turismo na cidade, haja vista que Taubaté tem uma enorme vocação em decorrência de Lobato, Mazzaropi e outras grandes atividades culturais? Candidato Padre Afonso do PV, ficou faltando o nome do senhor na apresentação, então o senhor já é o primeiro a responder e o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeira coisa é qualificar os agentes de turismo. Eu acredito que sem qualificação fica realmente difícil. Nós temos aqui uma rede de hotéis extremamente importante para acolher esses turistas. Temos aqui uma região muito propícia, porque estamos entre a serra e entre a praia, e temos aqui a possibilidade de aproveitar os nossos museus em finais de semana, para que realmente se possa fazer esse turismo, fazer com que esse turismo possa atrair pessoas e qualificar essas pessoas para poder realmente se prepararem para isso e isso poder atrair pessoas. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é exatamente qualificar essas pessoas para o turismo. Candidato, o senhor tem mais 1 minuto ainda para a sua resposta. Candidato, então, Ortiz Júnior, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica, para o seu comentário. Olha, o turismo é a indústria do futuro, é a indústria limpa, não poluente. Taubaté tem um turismo de negócio muito incrementado. Durante a semana
as pessoas que vêm trabalhar nas fábricas e celebrar novos negócios movimentam a cadeia hoteleira de Taubaté, mas a gente tem condição em Taubaté de ter um festival de cinema, entrar no circuito do Festival Nacional de Cinema, entrar no circuito do Festival Nacional de Teatro, organizar uma feira de literatura infantil, aproveitando que Monteiro Lobato é nascido aqui, escreveu grande parte da sua literatura infantil aqui em Taubaté. Mazzaropi abriu o seu estúdio aqui, o maior estúdio do Brasil, o Festival de Teatro, Festival de Cinema e, sem dúvida nenhuma, investir no turismo de negócios. Candidato Padre Afonso, o senhor tem mais 30 segundos para a sua tréplica. Além da administração, poderá também destinar 10% do ISS dos bares e restaurantes para gerar o turismo municipal. Além de criar corredores de ônibus para o turismo, a construção de um centro de convenções para atrair realmente o turismo. Já disse na minha primeira resposta de que nós estamos numa região extremamente privilegiada e pertinho da capital, então esse centro de convenções poderá, sem dúvida candidato, atrair. O seu tempo terminou, o tema foi emprego nessa primeira rodada. Eu vou sortear mais um tema. O senhor que acabou de responder é quem faz a pergunta sobre o tema educação. O senhor escolhe para quem o senhor vai fazer a pergunta, entre o Mário Ortiz, o Isaac e o Gene de Andrade. E o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Fazer para o Mário Ortiz. Mário, a educação é um desafio. E o maior desafio é a motivação do professor. E para motivar o professor, um bom plano de carreira, com bom salário e sem pressão política. Eu gostaria de saber, de sua parte, qual é a sua proposta para motivar o professor. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Quero cumprimentar a todos. É realmente importante essa questão da educação, a motivação dos professores deve ser objeto de ação por parte de qualquer gestão. Em primeiro lugar, eu garanto que eu vou pagar ao professor o melhor salário da história de Taubaté. Creio que isso já é um fator motivador, mas não é único. Para que o professor renda, ele precisa ter oportunidades de capacitação constante, participar de cursos de pós-graduação bancados pela prefeitura, sem ter que dar aula, mas com projetos de interesse da rede, para que ele possa desenvolver o conhecimento e trazer projetos inovadores que tragam para o aluno um resultado final positivo depois de completado o curso, fazer com que as instalações das escolas sejam à altura dos professores, que haja retaguarda, inclusive de apoio pedagógico nas escolas, fazendo com que o resultado que saia de todo esse processo avance Taubaté no sentido de uma melhor educação, das melhores do país, que é o que a gente pretende. Essa motivação de professores, eu quero aproveitar para deixar um recado para todo professor da rede pública municipal. Nós vamos trabalhar com vocês como parceiros. Não haverá perseguição, nós vamos trabalhar sempre com muito carinho, cuidado para que vocês tenham possibilidade de render o máximo e devolver resultados espetaculares para a nossa população. Candidato Padre Afonso, o senhor tem 45 segundos para o seu comentário. Uma das principais reivindicações dos professores, além de um plano de carreira que nós vamos implantar, é o respeito à classe, sem perseguição política, sem interferência política na indicação dos cargos para diretor de escola, para gestores de escola. Depois, uma grande outra reivindicação é a diminuição dos alunos em sala de aula. Os alunos hoje, o professor tem dificuldade de controlar uma sala. Nós temos hoje uma lei que prevê a diminuição desses alunos em sala de aula. Portanto, uma outra questão importante é escolher um secretário, e aqui eu assumo esse compromisso, escolher um secretário que conheça a educação e tenha um bom relacionamento com a classe. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 30 segundos para o seu comentário. Bom, eu quero aproveitar que nós estamos falando de educação e dizer o seguinte: eu vou zerar as filas das creches. Hoje, as filas das creches de Taubaté chegam a 2.000 pessoas. Na outra vez que eu passei pela prefeitura, eu criei 3.600 vagas. Portanto, não vai ser difícil criar 2.000 vagas que faltam para que a gente complete essa questão das creches em Taubaté. Candidato Mário Ortiz terminou a sua resposta e é quem faz a pergunta a partir de agora. O senhor pode perguntar para os candidatos Isaac do Carmo ou Gênesis de Andrade. A pergunta é sobre cultura. O senhor tem 30 segundos. Bom, eu quero fazer uma pergunta ao Isaac. Isaac,
o que você pretende fazer pela cultura de Taubaté? Candidato Isaac, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiramente, boa noite a toda a nossa população que nos acompanha. Quero dizer que a cultura de Taubaté merece e no meu governo terá um carinho especial. Taubaté é uma cidade rica, que ela tem e deve estar entre as cidades de polo de cultura no Brasil em destaque. Infelizmente, a gente tem percebido que nos últimos anos, nos últimos governos, a cultura da nossa cidade não foi uma prioridade, será uma prioridade no meu governo, até mesmo como fonte de geração de emprego. Quero afirmar aqui que iremos valorizar a questão do nosso cinema, principalmente uma cidade que tem na sua história Mazzaropi, também trabalhando com a questão da literatura, onde temos Monteiro Lobato, e na música, onde também temos Celi Campelo e Feio Camargo. Quero afirmar que iremos valorizar todos os profissionais de cultura de Taubaté e vamos fazer também nos bairros ações culturais, para que a gente possa fazer com que as nossas quadras, os nossos campos, seja realmente um foco, um polo de cultura na cidade, para que isso também a gente combater a violência, porque nós sabemos que através da cultura você também qualifica as pessoas e dá oportunidade para a nossa cidade. E vou também estabelecer, no que diz respeito à cultura, um debate com todo o setor da cultura, aonde nós vamos, inclusive, já antecipando uma PEC, que é uma reivindicação dos atores de cultura da nossa cidade, vamos destinar 1% do orçamento para a cultura de Taubaté. Com isso, com toda certeza, vamos dar um grande salto de qualidade, tratar a cultura da cidade como ela merece e, com certeza, Taubaté estará no meu governo como uma das principais cidades culturais do país, gerando emprego, desenvolvimento e valorizando os agentes culturais da cidade. Candidato, 45 segundos para a sua tréplica. No meu projeto, eu considero cultura como um centro de produção de renda e de turismo também. Fazer com que a cultura de Taubaté gere visitação de turistas na nossa cidade. E nós temos uma cultura muito rica. Cito aqui a festa de Quiririm, que vai ser muito prestigiada durante a nossa gestão. E eu gostaria de dizer o seguinte, nós vamos construir também um Memorial Monteiro Lobato, para que tenha uma ampla divulgação da obra de Lobato, um Museu de Cultura Afro-Brasileira, mercado animado, mercadão municipal, que não vai ser só mais para vender alimentação, mas também tem uma atração cultural, e uma nova unidade da Escola Feio Camargo Taubaté. Candidato Isaac, 30 segundos para o seu comentário. Bem, quero também dizer que nós vamos levar para os centros culturais que nós temos na cidade e também as ações, como por exemplo a Escola Feio Camargo, para os centros comunitários. Nós estivemos visitando vários bairros e verificamos que os centros comunitários hoje, eles estão subutilizados. Nós vamos levar eventos culturais para a comunidade e, além disso, vamos trazer o CEL, o Centro Educacional Unificado, e valorizar a cultura também junto com os alunos da rede pública municipal. Candidato, o senhor foi quem respondeu por último. O senhor que faz a próxima pergunta necessariamente para o candidato Gênesis de Andrade, e o tema será saúde. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Bem, a saúde é um dos grandes problemas da cidade hoje. A cidade hoje tem uma saúde considerada na UTI. Nós trabalhamos muito durante a campanha, informando a população que vamos trazer os CELs, as UPAs e o SAMU. Temos a certeza que através das UPAs e do SAMU vamos melhorar a saúde do município. Candidato Gênesis, qual a sua proposta para melhorar a saúde em Taubaté? Candidato Gênesis tem 2 minutos para a sua resposta. Boa noite a todas e todos. Nós queremos, para Taubaté, construir um hospital municipal. Também queremos construir 5 prontos atendimentos para resolver o problema do pronto-socorro. Queremos transformar 10 PAMOS em programas de saúde da família, onde a pessoa será atendida na sua casa, uma atenção à saúde preventiva, onde o gasto é muito menor, onde não vamos ter a corrupção instalada na prefeitura e querendo ganhar dinheiro com venda de remédio, com compra de remédio, como acontece em Taubaté há muito tempo. Então queremos implantar uma saúde digna. Também não concordamos com a parceria que o Hospital Universitário fez com o Hospital Regional, porque não significa uma melhoria na saúde pública da cidade de Taubaté.
O governo do estado destruiu a saúde, terceirizando a saúde, combatemos a terceirização da saúde. Então, não significa melhoria, pode ser que vai sobrar dinheiro para os bolsos de alguns, caso chegam até a prefeitura, infelizmente ganham dinheiro com a desgraça das pessoas, com a doença, que é a pior coisa que pode existir na face da terra, como ganham dinheiro com a educação, ganham dinheiro com venda de remédios, compra de remédios, de mochilas, de merendas. Então, está uma situação lastimável. Precisamos acabar com isso e levar seriedade para a Prefeitura Municipal de Taubaté. Não adianta ter programas prontos, lindos, maravilhosos, mas se tiver a corrupção instalada, se tiver que devolver a fatura do financiamento de campanha milionário. Candidato Isaac, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Bem, eu fiz questão de trazer no lançamento do meu programa de governo na saúde o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, porque nós vamos trazer para Taubaté as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento à Saúde, aonde as pessoas serão tratadas com dignidade. Serão 4 unidades. Colocaremos uma na região do Jardim Murisco, uma na região do Parque Três Marias, no Parque Aeroporto e também uma na região do São Gonçalo. Além de colocarmos os 3 pronto-atendimento 24 horas que existem hoje na cidade, também em caráter de UPAs, que serão na Secap, na Gurilândia e o atual pronto-socorro também. Todos eles com o sistema do SAMU de ambulâncias para atender a nossa população com qualidade e com apoio do governo federal. Candidato Genes, o senhor tem mais 30 segundos. Queremos também valorizar os servidores da saúde, criando um plano de carreira, porque muitas vezes esses servidores da saúde estão sobrecarregados, com muitos pacientes, muitos atendimentos, ganhando péssimo salário e sobrecarregados. Os servidores muitas vezes levam a culpa, mas é a própria prefeitura, o governo do estado, o próprio governo federal também, que faz um descaso muito grande com a saúde pública no país. Obrigado, candidato. O senhor é quem faz a pergunta agora, de acordo com as regras, necessariamente, para o candidato Ortiz Júnior. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre esporte e lazer. 30 segundos, candidato. Candidato Ortiz Júnior, quanto ao esporte e lazer na cidade de Taubaté, o que o senhor vai fazer? O senhor tem um programa, no programa do senhor, a ideia de criar um Conselho Municipal do Esporte? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Sim, a gente tem a ideia de criar o Conselho Municipal do Esporte, mas é muito além disso, utilizar o esporte como uma ferramenta importante em várias políticas públicas. Por exemplo, esporte e saúde. A ideia da gente é criar unidades de centro de convivência para os idosos nos bairros e levar a atividade física para esses centros de convivência. A saúde pública, ela se liga com o esporte também dentro da escola. Na medida em que a gente implanta atividade esportiva com professor de basquete, professor de handebol, professor de futebol, a gente consegue melhorar a atenção a esses jovens, porque, sem dúvida nenhuma, a prática de atividade física elimina a possibilidade de doenças aparecerem. Além disso, a gente tem o esporte como uma ferramenta importante para evitar que os jovens que hoje estão na periferia, muitas vezes no alvo do traficante, do tráfico de crack, eles possam fazer atividade física monitorada sempre por um professor de educação física. A gente tem uma faculdade de educação física muito boa em Taubaté, que é a Faculdade de Educação Física da Universidade de Taubaté, trazer para essas quadras esportivas esses professores e outros profissionais formados para que a gente tenha um acompanhamento a cada um desse jovem. Além disso, introduzir o esporte no programa Ensino de Esporte e Juventude, que é um programa criado no ano de 2001, foram criadas 5 escolas e a gente vai criar mais 5 escolas. O esporte também, fundamentalmente, para que a gente possa trazer na cidade, para que se incremente o turismo. Grandes competições esportivas, a nossa ideia é revitalizar a ideia de um autódromo na cidade, além de um centro de convenções ali no entroncamento da Carvalho Pinto, Via Dutra, Floriano Rodrigues Pinheiro, a esquina mais cara do Brasil, introduzir ali um grande autódromo para que a gente tenha competições esportivas praticamente o mês inteiro. Stock Car, Fórmula Truck, Fórmula 1000, enfim, introduzir o esporte como ferramenta para várias políticas públicas integradas em Taubaté. Candidato Genes de Andrade, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta.
Então, candidato Bernardo Ortiz Júnior, nós queremos criar o Conselho Municipal do Esporte, mas também queremos ouvir esse conselho. Esse conselho, ele terá palavra no nosso governo, diferentemente da postura do senhor e do seu pai, sempre com os conselhos, um assédio moral muito grande aos servidores públicos que esteve aqui na cidade de Taubaté. Então nós vamos ouvir essas pessoas envolvidas com os esportes, os profissionais da educação física. Vamos também revitalizar as quadras, fazer manutenção dessas quadras e também dar estrutura para que se trabalhe com o esporte e esse jovem não vá para o vício da droga. Candidato Ortiz Júnior fez um pedido aí de direito de resposta. O senhor já tem 30 segundos para comentar o que foi dito. Perfeito. Dizer que eu nunca fiz assédio moral a funcionário nenhum, mesmo porque não fui funcionário da prefeitura na última gestão. O prefeito José Bernardo Ortiz investiu extraordinariamente no esporte porque construiu quadras esportivas, implantou jogos da primavera, jogos de inverno, jogos de verão, jogos de outono, e a gente vai apoiar o Fundo Municipal do Esporte para que o esporte possa captar recursos da iniciativa privada. Esporte e lazer foi o tema deste bloco, desta última rodada do bloco, e assim a gente encerra esse primeiro bloco do nosso debate à Prefeitura de Taubaté. Depois do intervalo, voltamos com o bloco de tema livre. Nós voltamos em instante. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Taubaté. Aqui estão presentes os 5 candidatos: Ortiz Júnior, do PSDB, Mário Ortiz, do PSD, Gênesis de Andrade, do PSOL, Padre Afonso, do PV e Isaac do Carmo, do PT. Neste bloco, os candidatos farão perguntas livres, sem tema determinado. Pelo sorteio realizado antes do debate, o candidato que vai abrir esse bloco é Mário Ortiz. Candidato, o senhor tem 30 segundos e escolha para quem o senhor vai fazer a pergunta. A pergunta vai para o Ortiz Júnior. Júnior, eu proponho a criação de um hospital municipal para resolver o problema da internação dos taubatianos. Você como pretende resolver essa questão de falta de leito nos hospitais, que deixa doente quase que à morte e muitos dias internado no nosso pronto-socorro? Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, Antônio Mário, você tem razão. Hoje há uma crise muito séria no nosso pronto-socorro municipal. A nossa ideia, em parceria com o governo do estado, implementar esse complexo hospitalar. O governo do estado está investindo 50 milhões de reais a partir desse ano, 30 milhões de reais no hospital regional, 20 milhões de reais no hospital universitário, para fazer um grande complexo hospitalar, e a gente vai passar de 310 leitos de atendimento para 720 leitos hospitalares. E a gente vai levar o nosso pronto-socorro municipal, que hoje está ali ao lado do hospital regional, para dentro desse hospital universitário. Para que esse hospital universitário, que vai atender só o hospital universitário com 170 leitos, para que ele possa dar a retaguarda hospitalar importante para os pacientes que hoje se dirigem ao pronto-socorro municipal e muitas vezes ficam internados. Se nós formos agora no pronto-socorro, a gente vai encontrar entre 50 e 60 pessoas internadas, porque hoje não há um leito hospitalar. A gente vai levar o pronto-socorro lá para dentro. E para diminuir as filas no atendimento de questões de especialidades e exames, a gente vai construir, onde é hoje o pronto-socorro municipal, o ambulatório médico de especialidades em parceria com o governo do estado. O governador Geraldo Alckmin já se comprometeu conosco, ele vai investir 18 milhões de reais por ano em especialidades e exames, além de 4 milhões para adaptar aquele prédio para realmente ser um ambulatório médico de especialidades. Além disso, a gente pretende desafogar os hospitais e o nosso pronto-socorro construindo 4 unidades de pronto atendimento UPAs, 24 horas, em parceria com o governo federal, em parceria com o governo do estado, para que a gente possa fazer atendimento de urgência nos bairros. Parque Três Marias, região do Parque Aeroporto, Melhoral da região da Gurilândia, região da parte baixa toda da cidade, Areão, ali a região do São Gonçalo, região da Independência. Essas regiões da cidade, assim como o SECAP tem um PA 24 horas, a Gurilândia, tem que ter unidades de pronto atendimento para desafogar o pronto-socorro e o hospital. Atenção no bairro onde a pessoa mora. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que o candidato Ortiz Júnior, ele não tem solução própria, ele depende do que o governo do estado vai investir, se é que vai, porque muitas vezes anuncia e não faz. Eu já vi esse filme passar antes, com o governo do PSDB mesmo. Então, cuidado, porque não é uma certeza a proposta dele. A nossa proposta, ela é uma certeza.
E mais, com o nosso hospital municipal, nós vamos oferecer, no mínimo, 80 vagas a mais do que ele promete em termos de vagas hospitalares. E vamos fazer isso com recursos do município e sabemos de onde tirar, porque vamos economizar dinheiro e impedir que haja corrupção em Taubaté. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 30 segundos. Olha, eu quero aproveitar o investimento do Estado. O Estado vai investir, sim, 50 milhões de reais nesse complexo hospitalar. O governador Geraldo Alckmin estudou nessa faculdade de medicina em Taubaté, na Universidade de Taubaté, já assinou o termo de compromisso. Ele é um homem honrado, cumpre a sua palavra, já assinou o compromisso e vai investir nesse complexo hospitalar. Além disso, no ambulatório médico de especialidades. Isso vai me permitir economizar esse dinheiro de Hospital IAME para investir nas unidades de pronto atendimento 24 horas e na ampliação do programa de saúde da família de 14 para 37 unidades. Seu tempo terminou. Candidato, é o senhor mesmo quem faz perguntas. Faz a sua pergunta agora. De acordo com as regras, o senhor pode escolher os candidatos Isaac do Carmo, Padre Afonso ou Gênesis de Andrade. O senhor escolhe e tem 30 segundos. Candidato Padre Afonso Lobato. Na sua proposta, no seu plano de governo, há uma ideia de fazer um metrô sob trilhos na cidade, um VLT, na atual via férrea. Eu queria saber como é que isso seria feito e qual seria o investimento para se implantar de fato esse VLT. Candidato Padre Afonso, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. De fato, nós ouvimos a proposta da população, mas no nosso entendimento, depois de entrarmos em contato com a MRS, que é a concessionária da linha férrea, percebemos que essa proposta ela se tornaria um pouco realmente complicada. Para melhorar a questão do transporte, nós precisamos investir pesado no transporte público. Investir no transporte público de qualidade. É isso a primeira coisa que temos que fazer. Nós temos que, implantar um terminal de ônibus, um terminal rodoviário na parte baixa da cidade, na parte alta da cidade, fazer a integração do ônibus com a T-Cetal. Hoje há uma grande reclamação da população, porque há uma competição, acho que existe espaço para todos, mas é preciso, de fato, fazer com que o transporte seja melhor para o cidadão, existe espaço para todos. O bilhete único, com uma proposta para diminuir o preço da passagem, havendo essa integração, é perfeitamente viável que diminua, de fato, a passagem através da implantação do bilhete único. Depois de implantar também ciclovias, melhorar a pavimentação asfáltica por onde passa o ônibus, os abrigos de ônibus. Hoje, sem dúvida, os abrigos aí são escuros, não estão conservados, então melhorar esses abrigos de ônibus. E aí, com certeza, nós vamos estar melhorando a possibilidade das pessoas utilizarem o transporte público e melhorar, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de o cidadão ter um transporte de qualidade. E aproveito para dizer, nessa campanha disse muito, Padre Afonso vai terminar com a T-Cetal. Eu acho que foram mentiras que foram alardeadas por aí. Nós vamos, de fato, viabilizar a integração e o bilhete único para que ganhe a população com a implantação desse bilhete e a integração do transporte alternativo em nossa cidade. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. E olha, eu queria acrescentar ainda o fato de que a Prefeitura tem que trazer para ela novamente a organização de linhas, itinerários e horários em que os ônibus e as vans do T-Cetal ou micro-ônibus têm de passar nos pontos. A gente tem problemas sérios de horários no Marlene Miranda, no Parque Europeus, no Ana Rosa, problemas sérios de horários ali na Estiva, problemas sérios de horários no Ipanema. A gente tem problemas sérios de horários de ônibus no final de semana, em feriados. A Prefeitura tem que trazer para ela novamente a disciplina por decreto e a fiscalização de horários, itinerários e linhas. E implantar o GPS para controlar, de fato, a passagem do ônibus pelos pontos da cidade. Candidato Padre Afonso, o senhor tem mais 30 segundos. Acho que garantir um transporte público de qualidade é o nosso compromisso. As propostas de realmente fazer com que a integração do transporte alternativo com o transporte público, com ônibus, é extremamente importante porque dá possibilidade da comunidade ser melhor atendida. E também fiscalizar. Eu acho que fiscalização é importante para que possa acontecer a melhoria do transporte e a população possa ganhar com isso. Candidato Padre Afonso, é o senhor quem faz a pergunta agora. De acordo com as regras, o senhor pode optar entre Isaac do Carmo ou Gênesis de Andrade. O senhor escolhe e tem 30 segundos. Vou fazer para o Gênesis de Andrade. Gênesis, a região metropolitana do Vale do Paraíba
é uma região do interior com maior índice de violência e de homicídios. E a nossa cidade liderou esta triste realidade. Você que é agente penitenciário e convive com isso diariamente, quais são as suas propostas para diminuir a criminalidade? Candidato Genes de Andrade, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, nós queremos diminuir essa criminalidade na cidade de Taubaté, investindo em políticas públicas sociais, investindo na raiz do problema, antes que esse jovem vá para a criminalidade. Se esse jovem não tem perspectiva de vida, não tem emprego, não tem uma educação de qualidade, ele vai acabar indo para a criminalidade. Por isso defendemos a educação em tempo integral, por isso defendemos esporte nos bairros, defendemos cultura nos bairros, para que tenha teatro nos bairros, defendemos a criação de um cinema municipal, defendemos a criação de circo nos bairros, de esporte, lazer, cultura. Isso sim é importante para combater a criminalidade. Um aqui diz que o governo do estado de São Paulo vai vir resolver o problema, só que até hoje ele não resolveu. Ele foi governador do estado, ele é governador do estado há 12 anos. A única coisa que ele trouxe para cá foi os presídios que ele instalou aqui. Isso é a segurança pública do estado que ele resolveu aqui. Então vamos investir também em iluminação pública, vamos fazer projetos com o governo federal, o governo estadual, independente de cor partidária, projetos eficientes, porque vamos eleger um secretário da Segurança Pública entre os servidores da Segurança Pública. Então, esse governo do estado que destruiu a segurança pública junto com a prefeitura, junto com o governo federal também. Um diz que vai trazer o governo federal, o outro diz que vai trazer o governo estadual. Então, veja que situação. A gente depende de apadrinhados, de pessoas que são apadrinhadas, como se fosse resolver. Até hoje não resolveram. Candidato Padre Afonso, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. A recuperação dos espaços públicos é extremamente importante. Hoje nós temos os espaços públicos sendo ocupados por usuários de droga. E isso faz com que a comunidade se torne extremamente vulnerável. É preciso recuperar esses usuários. Nós faremos uma parceria com clínicas de recuperação. É preciso centros integrados de educação, colocar essa criança, a criança no tempo integral na escola, para poder ensinar, além do currículo normal, arte, música, dança e também o ensino profissionalizante. Uma central de monitoramento por câmeras, isso é extremamente importante porque previne o crime. E depois, a atividade delegada e uma guarda municipal bem equipada, bem treinada, para poder atender o cidadão. Candidato Genes de Andrade, o senhor tem mais 30 segundos. Veja que a gente vê muitas contradições aqui. Um diz que vai construir um hospital municipal, só que ele era prefeito, prometeu construir, não construiu. O outro diz que vai trazer a questão do governo do estado para resolver o problema da segurança pública. O outro é base do governo do estado e sempre defendeu o governo do estado que destruiu a segurança pública. O outro é do governo federal que diz que vai trazer o governo federal para resolver o problema da segurança Seu tempo pública. terminou. O candidato Mário Ortiz fez um pedido de direito de resposta. Não foi concedido, candidato, porque ainda está dentro da discussão política, não foi uma ofensa pessoal ao senhor, ok? O candidato Genes Andrade é quem faz a pergunta. De acordo com as regras, o senhor necessariamente, candidato, faz a pergunta ao candidato Isaac do Carmo. O senhor tem 30 segundos, o tema é livre. Candidato Isaac do Carmo, em 2010, quando já estava a questão do Peixoto na mídia, né? O judiciário, a questão do Ministério Público chamando de criminoso, né? E a Polícia Federal prendendo ele, o senhor declarou aqui apoio a ele numa tese em que foi o primeiro a assinar a tese de apoio que se chama Pelo Crescimento do PT. É esse o PT que o senhor quer? Candidato Isaac, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, primeiramente, a atual administração ela tem que ser fiscalizada pela Câmara Municipal. Em 2010, a discussão que fizemos dentro do PT foi de apoio a Michel Temer, o PMDB, onde ele é vice da presidenta Dilma.
2010, nós estávamos discutindo a eleição federal, fruto de 8 anos do presidente Lula, aonde o presidente Lula teve a sabedoria de colocar pela primeira vez uma mulher candidata a presidenta da República, é a presidenta Dilma, que vem fazendo um grande governo. Quero afirmar aqui, somos oposição à atual administração. A atual administração traiu a confiança do presidente Lula. O presidente Lula, que tem um carinho especial pela nossa cidade, deixou à disposição o governo federal para trazer investimentos, para melhorar a saúde, melhorar a educação, a tão sonhada retirada da linha férrea que eu vou realizar no meu governo. Portanto, quero explicar muito aqui para o candidato Genes. Em 2010, essa tese que você tem, ela discutia o apoio ao PMDB de Michel Temer, de Gabriel Chalita, que é deputado federal, que apoia a nossa candidatura e que foi o deputado federal mais votado aqui. E fruto de 8 anos, como eu disse, do governo Lula, com o apoio do PMDB, e com certeza nós queremos ter o apoio sim do governo federal para a nossa cidade, porque nós sabemos que Taubaté, ela não consegue resolver sozinha os problemas com o orçamento existente. Por isso, tenho a honra de ter na minha campanha o presidente Lula, a presidenta Dilma e todos os ministros do governo federal que vieram na minha campanha para que a gente possa dar o grande salto de qualidade e melhoria da vida da nossa cidade e do povo taubatiano. Candidato Genes, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Bom, vejam que essa tese, pelo crescimento do PT, está no site municipal do PT aqui de Taubaté. Se você é um privilegiado, tem acesso à internet, você consegue ver até nesse momento, você vai ler ela na íntegra. Então, aqui acontece isso, um é do governo do Estado, outro é do governo federal. Será que a Dilma, será que o Geraldo Alckmin, que são 2 desgovernos, vão desgovernar Taubaté? Né? Então, por isso você tem que votar no PSOL. O PSOL é um partido que não está envolvido com a corrupção, que deu entrada em representação na CPI do Cachoeira e foi contra o fator previdenciário que prejudica a aposentadoria da maioria das pessoas e foram expulsos vários membros. Seu tempo terminou, candidato. O candidato Isaac tem mais 30 segundos. Então, quero afirmar aqui para você, meu amigo e minha amiga, que você precisa analisar com carinho. Tem muitos candidatos que dizem que vão trazer as UPAs e o SAMU e, na verdade, o próprio governo dele, aqui no estado de São Paulo, não assina o convênio com a UPA e o SAMU. Porque sabe que você, eleitor, você, morador de Taubaté, entende a importância de ter uma parceria com o governo federal. E eu tenho uma parceria com o governo federal e vamos resolver o problema da nossa cidade com essa grande parceria, porque é importante para o desenvolvimento de Taubaté. Nós vamos para a última rodada de pergunta neste bloco. O candidato Isaac, que responder agora, necessariamente faz a pergunta para quem abriu este bloco. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 30 segundos. Candidato Mário, você tem afirmado que vai realizar várias obras, mostrando no seu programa de governo e também no horário eleitoral, com recursos do município. Nós todos sabemos a dificuldade que a cidade tem hoje em termos de recursos. Gostaria que explicasse melhor como irá buscar todos esses recursos para as soluções que você apresentou durante sua campanha. Candidato Mário Ortiz tem 2 minutos para responder. Agradeço pela pergunta, candidato Isaac. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é impedir o desperdício e a malversação de dinheiro público que a Prefeitura de Taubaté tem seguido nos últimos anos, inclusive com a vice do seu partido. Essa é a primeira lição de casa. Quando se fala em fazer um hospital municipal, precisa de recurso na ordem de 27 milhões de reais para fazer um prédio e na ordem de 10 milhões de reais para equipar, pelo menos numa primeira etapa. Ora, para fazer isso, nós vamos economizar desperdício de dinheiro público, trazendo o AME, que o prefeito de Taubaté não quis, e fazendo com que a nossa cidade tenha uma outra gestão do dinheiro, sem desperdiçar com medicamentos, sem desperdiçar com nada. Fazendo essa administração, o dinheiro aparece. Para fazer o anel viário, nós vamos ter que economizar 2 milhões de reais por mês. E nós vamos fazer isso. O dinheiro vai sair do próprio município. Isso não impede, candidato, que a gente apresente boas propostas para o governo federal, para o governo estadual, porque nós aqui de Taubaté precisamos sempre de mais e melhor. Não vai ter corrupção no nosso governo, nós vamos trabalhar de uma maneira enxuta, como trabalhamos da outra vez, trazendo resultado imediato. Quero aproveitar esse espaço para dizer que no meu primeiro governo eu não prometi hospital.
eu prometia a introdução da internação domiciliar. E isso foi colocado em 6 meses. Era um hospital atendendo na casa das pessoas, proporcionando o atendimento e a recuperação muito melhor do que no próprio hospital, desde que o médico determinasse que podia ser desinternado. Fica claro isso, não houve essa promessa da outra vez, mas há agora e eu vou fazer. Candidato Isaac, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Bem, no que diz respeito à questão do orçamento do município, eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga, que nós vamos implementar o orçamento participativo e deliberativo. Nós vamos dividir Taubaté em 20 regiões. Em cada região nós teremos audiência pública com a presença do prefeito, de todo o secretariado, porque aí você vai entender realmente o orçamento do município. Porque nós temos hoje um orçamento que 90% praticamente ele é uma verba carimbada, você tem aí até 54% condições de gastar com funcionalismo público, mais 25% obrigatório com a saúde e mais 15% com a educação. Aí a gente percebe que não tem investimento para tudo. Por isso, a importância do governo federal como grande parceiro para investir no que a cidade precisa, para que a gente possa transformar os nossos sonhos. Seu tempo terminou, candidato. O candidato Mário Ortiz tem mais 30 segundos. Interessante, Isaac. Você sempre coloca a necessidade dos recursos federais. É bom que venha. Agora, e se não vier? Como é que você faz? Você sabe resolver o problema do pronto-socorro? Você sabe resolver a questão do hospital, da vaga do hospital, sem o seu governo federal? E se daqui a 2 anos você não for mais governo federal, não tem mais nada em Taubaté no seu governo? Acabou? Eu não entendo isso. Nós temos que fazer com que a gente tenha investimentos aqui de Taubaté com o nosso orçamento. Seu tempo terminou, candidato Mário Ortiz, seu tempo terminou. A gente encerra assim nosso segundo bloco do debate. O debate com os candidatos a prefeito de Taubaté está de volta. É a oportunidade para você, eleitor, tomar a sua decisão. Domingo está chegando. É hora de decidir o seu voto e esta é uma grande oportunidade para você para saber quais são as propostas para a cidade para os próximos 4 anos. Neste bloco, nós teremos perguntas com temas determinados. Pelo sorteio realizado antes do debate, o candidato que vai abrir esse bloco é Gênesis de Andrade. Eu vou sortear aqui mais um tema. O senhor escolhe para quem vai fazer a sua pergunta sobre creche e o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Para o Bernardo Ortiz Júnior. Senhor Bernardo Ortiz Júnior, a cidade de Taubaté está com uma reprimenda de vagas de creche de cerca de 3.000. São 3.000 vagas. O senhor pretende construir creches? Qual é o projeto do senhor, o programa do senhor no caso dessas falta de vaga dessas vagas em creche que estavam faltando? Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu agradeço a pergunta. Na verdade, para ser mais exato, são 2.921 vagas que a gente precisa criar. A gente vai criar construindo 7 novas creches e reformando e ampliando 9 creches que já existem, que foram construídas inclusive em administrações passadas. São creches que atendem muito bem a população, mas a gente precisa ampliá-las. O grande problema de Taubaté, sem dúvida nenhuma, não está só na educação infantil, mas está no berçário. A gente, olha, eu andei pelo Parque Três Marias, a população se queixou de falta de berçário. Eu andei pela Baronesa Cidade de Deus, a população se queixou de falta de berçário. Eu fui ao SECAP, uma das queixas principais da população é falta de berçário. Eu fui na região do Ipanema, Planalto, Parque Aeroporto, fui na região da Gurilândia. Enfim, na cidade toda há um grande déficit de vagas em berçário creche. Por quê? Porque as mulheres, as mães e os pais precisam trabalhar ou no comércio ou na indústria, ou vão trabalhar na área de serviço e precisam deixar os seus filhos em tempo integral numa creche de qualidade. A gente vai construir essas 7 creches e são creches em que a gente vai investir na construção R$800 mil. R$800 mil para construir cada creche, são creches de qualidade. A gente vai oferecer uma boa merenda escolar, esse é outro ponto fundamental importante. A gente tem que servir numa creche arroz, feijão, que é a educação infantil, a gente tem que servir um legume, uma boa carne, tem que servir verdura, fruta, um bom suco, para que essa alimentação da criança, no início,
ali da infância dela seja também uma retaguarda importante para que ela possa se prevenir e ter mais resistência para as doenças futuras que ela vai enfrentar. Então isso é importante. Além disso, a gente precisa ainda na área de creche reformar as que existem. A gente tem algumas creches com falta de pintura, cujo banheiro não tem manutenção periódica. A gente tem creches que precisam, de forma geral, de uma reforma completa. Candidato Gênesis de Andrade, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Bom, além de criar as creches, nós vamos valorizar os profissionais que trabalham em creche, porque eles precisam ser valorizados. Muitas vezes tem pessoas até não capacitadas que acabam sendo designadas, como foi em vários governos aqui da cidade de Taubaté. Só que eu duvido que o senhor vai criar creches, senhor Bernardo Ortiz. Até porque, domingo que vem, eu vou pegar uma panela velha que está lá em casa, vou na Feira da Breganha e trocar para a frigideira. O senhor já não vai poder fazer isso, porque os bens do senhor estão bloqueados. Talvez nem continue a candidatura do senhor. E foi a justiça que disse. Não foi nenhum candidato, não foi o PT, não foi o Gênesis, não foi o padre, ninguém, nem o Mário. Então, a justiça bloqueou os bens do senhor Bernardo Ortiz Júnior. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 30 segundos para o seu comentário. Olha, Gênesis, você está fazendo aqui o mesmo que você fez o tempo todo na sua campanha, tentar me agredir, tentar denigrir minha imagem. Olha, o que eu quero dizer é que o professor da creche, o professor do ensino fundamental, vai ser bem atendido na prefeitura, ele vai ser valorizado, o salário, nós vamos preservar os empregos de vocês, nós vamos preservar as 4 horas, as 8 horas, para quem quiser dobrar. A gente vai fazer uma gestão participativa em parceria com o professor. Candidato Ortiz Júnior, o senhor é quem faz a pergunta agora. O senhor pode escolher, de acordo com as regras do debate, quem ainda não participou desse bloco. Ou Mário Ortiz, Isaac do Carmo ou Padre Afonso. E o tema é transporte. O senhor escolhe para quem o senhor vai fazer a pergunta e tem 30 segundos para isso. Vou fazer para o candidato Antônio Mário Ortiz. Antônio Mário, nós temos um problema seríssimo no trânsito de Taubaté. Nós temos um trânsito confinado na área central, nós temos um problema de engarrafamento em praticamente todo dia em algumas vias. Como utilizar o transporte público como uma ferramenta para descongestionar o trânsito de Taubaté? O candidato Mário Ortiz tem 2 minutos para a sua resposta. Esse tema, transporte público, embora não seja talvez a maior preocupação do taubatiano, é um dos mais difíceis, como o trânsito também é. O transporte na cidade, para melhorar, é necessário que a prefeitura controle exatamente a empresa concessionária e as vans. Estimule que a empresa invista adequadamente nos ônibus. Hoje, os ônibus de Taubaté andam lotados e fora de horário. Não cumpre o horário no fim de semana. É uma avacalhação total essa história de fiscalização de transporte coletivo em Taubaté. Nós temos que resolver isso. Mas fazer corredores de ônibus, proporcionar fluxo mais rápido, fazer o anel de circulação que nós propusemos para a população, de modo que descongestione um pouco o centro da cidade, fazer com que toda a questão de pontos críticos vá sendo resolvida. Nós já temos proposta para resolver alguns pontos críticos importantes que vão permitir que o ônibus ande mais rápido. Por exemplo, as travessias da Dutra. Hoje demora tremendamente para você passar de um lado para outro da Dutra. Temos já propostas prontas, estudadas para melhorar essa questão. E aos poucos, Taubaté vai ter um belíssimo sistema de trânsito e de transporte coletivo. Tem que ser um dos melhores do Brasil para que a gente tenha resultado palpável. Senão, vai continuar a reclamação. Eu estou assumindo um compromisso com a população de Taubaté de abaixar o preço da passagem de ônibus. Aliás, eu fui o único cidadão taubatiano que moveu uma ação contra a Prefeitura Municipal de Taubaté porque deu um aumento indevido em 2009. Essa ação tramita na vara da Fazenda Pública em Taubaté até hoje e a gente espera que haja resultado positivo. Mas se não houver, nós vamos abaixar de qualquer forma em pelo menos 40 centavos, que é indevido o aumento do preço de passagem dado em Taubaté. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Olha, além disso, criar linhas centro-bairro, bairro-centro. A gente tem linhas, por exemplo, como a linha Gurilândia-Secap, Gurilândia-Quiririm, que tem 19 quilômetros. E muitas vezes o passageiro ele quer sair do seu bairro da Gurilândia, por exemplo, vir ao centro da cidade, fazer o que tem que fazer rapidamente e voltar ao seu bairro.
O passe integração é fundamental para isso, para que durante um período dentro do sistema, 2 horas, 3 horas, ele circule dentro do sistema de transporte público com a mesma passagem. Além disso, a gente precisa introduzir um corredor de circulação de transporte público no centro da cidade, para as pessoas que querem estacionar seu carro poderem circular com conforto e economia. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem mais 30 segundos. Bom, como vocês podem ver, a proposta para a solução de problemas de transporte e de trânsito tem algumas alterações entre um candidato e outro, mas fundamentalmente as propostas são semelhantes. O que vai fazer a diferença é quem tem experiência e tem condições de gerir esse sistema. É isso que eu estou propondo para você, colocar à sua disposição a minha experiência para que a cidade funcione melhor em todos os setores, inclusive de transporte e trânsito. Obrigado, candidato. O senhor acaba de responder. É quem faz agora a pergunta. De acordo com as regras, quem ainda não participou deste bloco, ou o candidato Isaac do Carmo, ou o candidato Padre Afonso. O senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre lixo. 30 segundos, candidato. Vamos falar sobre lixo. Vai para o Padre Afonso essa pergunta, padre. O meu projeto para resolver a questão do lixo em Taubaté passa pela instalação de uma usina que vai transformar, sem nenhum impacto ambiental, o nosso lixo em energia elétrica. Qual é a solução que o senhor propõe para essa situação, Padre Afonso? Candidato Padre Afonso, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiramente, queria dizer que nós precisamos de uma solução imediata. Nós temos o nosso aterro sanitário hoje interditado, estamos levando o nosso lixo para Tremembé, custando para os cofres públicos quase que R$1 milhão mês. Então, nós não podemos esperar ainda dinheiro que poderia ser investido, por exemplo, na melhoria das nossas creches, das nossas quadras, dinheiro que poderia ser revertido para a saúde, para a compra de medicamentos. No entanto, nós estamos gastando esse dinheiro, levando o nosso lixo para Tremembé, pois nosso aterro sanitário está interditado. A proposta é muito boa, mas nós precisamos de uma solução imediata. Então, naquele terreno, ao lado do aterro sanitário, nós vamos fazer um novo aterro sanitário e também prevemos aí a construção dessa usina. Eu acho que a ideia é boa, Mário, mas nós precisamos agora de uma solução imediata para não gastarmos todo esse dinheiro, né, levando o nosso lixo para Tremembé. Mas aí implantar uma coleta seletiva de verdade. Infelizmente, tem se brincado com a coleta seletiva e não se tem implantado uma coleta seletiva. Na verdade, esses nossos amigos, catadores de lixo, eles precisam de respeito. Né? Nós temos que buscar essa solução inteligente. Então, a implantação dessa coleta seletiva e a região metropolitana, a aprovação da região metropolitana, ela é extremamente importante porque pensa também numa solução regional. Então, essa proposta a longo prazo, ela pode ser, inclusive, até uma proposta regional, para que esta usina de compostagem, ela gere energia, né, e possa também gerar emprego, gerar renda, mas nós precisamos imediatamente de uma solução. Nós não podemos mais permitir que o nosso lixo seja levado a Tremembé a esse custo, sendo que nós temos muitas outras necessidades básicas que precisamos investir. Candidato Mário Ortiz, 45 segundos para comentar a resposta. Em primeiro lugar, essa usina vai ser instalada de imediato. Nós vamos abrir uma licitação, a empresa que ganhar vai fornecê-la de graça para a prefeitura. Existe tecnologia disponível para isso. Em segundo lugar, essa usina ela vai transformar o lixo em energia e nós vamos oferecer essa energia para a empresa que faz a concessionária de energia aqui para baixar a conta das residências de baixa renda. Essa proposta leva em conta, inclusive, a destinação do lixo da construção civil. Coleta seletiva, sem dúvida nenhuma, importante e será também realizada no nosso governo. Vamos gerar 1.000 postos de trabalho com cooperativas para fazer reciclagem. Candidato Padre Afonso, o senhor tem mais 30 segundos sobre o tema lixo. Uma outra ação imediata é implantar mais pontos de entrega voluntária do lixo. Dá a responsabilidade também para a comunidade. Nós estamos percebendo que está havendo uma consciência maior da população, o interesse maior da população quando nós falamos do lixo. As pessoas estão percebendo o impacto que isso está causando e o custo disso para a população. Digo, dinheiro que pode ser investido para a compra de medicamentos, para a saúde e outras necessidades.
Encerramos mais uma rodada. A gente sorteia agora um outro tema, candidato Padre Afonso. O senhor faz pergunta agora necessariamente ao candidato Isaac do Carmo, que ainda não participou desse bloco. E o tema é desenvolvimento econômico. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre desenvolvimento econômico. Isaac, nos últimos anos houve um avanço na criação de empregos em nossa cidade e a cidade se desenvolveu por si só, independentemente das administrações. O poder público pode e deve contribuir por meio de planejamento. Só que o desenvolvimento abrange tanto o pequeno empreendedor quanto as grandes empresas. O que tem no seu plano de governo sobre essas duas áreas? Candidato Isaac do Carmo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, na questão de desenvolvimento, a cidade criou os empregos, não foi por si só. Minha experiência como presidente do sindicato, eu trouxe investimentos importantes para a Volkswagen nos últimos 10 anos, onde a Volkswagen até 2016 vai gerar mais de 1.500 empregos diretos e mais de 8.000 postos de trabalho também nos indiretos. A Ford só esse ano já contratou mais de 500 trabalhadores. Então nós tivemos uma atuação forte e decisiva nessa questão de desenvolvimento. E para ampliar ainda mais como prefeito, eu tenho o meu vice-prefeito Rubens Fernandes. Rubens Fernandes que esteve já na direção do GEIM, Grupo de Expansão Industrial em Taubaté, trouxe 25 empresas, gerando mais de 15.000 empregos em Taubaté. E, infelizmente, a gente sabe que os processos não dão continuidade. Quando o senhor Bernardo Ortiz ganhou a prefeitura, o Rubens não pôde continuar esse trabalho, foi prestar esse serviço em Pinda e só em Pinda levou mais de 1 bilhão de investimento para a cidade de Pinda. Dinheiro esse que poderia ter ficado aqui. Trouxe o companheiro Rubens, um grande amigo, vai me ajudar muito nisso. E quero dizer, na questão do desenvolvimento, não é só indústria. Vamos trabalhar também muito com a questão de diversificar, tirar a burocracia que existe hoje e vamos trabalhar juntos na cultura, como eu disse, gerando emprego. A cultura é um polo importante de desenvolvimento econômico para a cidade de Taubaté. Vamos também trabalhar muito, aproveitando as oportunidades que esse novo Brasil traz em termos de emprego. E Taubaté, que é uma cidade muito bem localizada, nós não podemos desperdiçar indústrias. Hoje, infelizmente, a gente percebe que por falta de uma administração séria nessa área de trazer grandes indústrias, a gente acabou perdendo indústrias que foram para a cidade de Pinda, foram para a cidade de Jacareí. Jacareí agora com 2 montadoras, cidade governada pelo PT, e nós vamos buscar com toda certeza trazer investimentos em emprego, renda, mais indústrias na cultura e no turismo na cidade de Taubaté. O candidato Padre Afonso tem mais 45 segundos para comentar a resposta. Primeiro, o incentivo às empresas é a cota do primeiro emprego. O jovem busca o emprego, não tem experiência, portanto não consegue o emprego por conta disso. Lhe exige a experiência. Então, fazer com que dar incentivo às empresas para que ela possa dar emprego a esses jovens para terem o primeiro emprego. Depois, uma outra questão extremamente importante, a implantação de centros comerciais também nos bairros, movimentando a economia dos bairros, gerando emprego e renda. Mas eu queria também perguntar, que o candidato respondesse, que eu tenho ouvido muitas pessoas, inclusive metalúrgicas, dizendo da transferência da fabricação do Gol para São Bernardo por conta de um acordo que houve. Eu não entendi bem essa história, gostaria que você explicasse. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos. Bem, Padre Afonso, quero dizer que você, como deputado, quando nós tivemos em 2006 uma crise muito séria da Volks aqui, a Volks fechando praticamente a FAA Taubaté, fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa e você faltou, não esteve presente. A audiência essa foi chamada pelo deputado Carlinhos de Almeida. Nós fechamos um acordo com a Volkswagen de trazer um novo carro, o Up, que vai trazer de 1.000 carros produzidos hoje em dia para a Volks para 1.900 até 2015. Dobrar a capacidade de produção e também de orçamento do município. Seu tempo terminou para a sua tréplica, mas é o senhor quem faz perguntas. Faz a pergunta agora. O senhor necessariamente faz a pergunta para o candidato Gênesis de Andrade, que abriu este bloco, e o tema é trânsito. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao Gênesis de Andrade. Candidato Gênesis, o trânsito é um grande problema na cidade de Taubaté. Infelizmente, os últimos 20 anos, as administrações que passaram, inclusive ex-prefeitos que estão presentes nesse debate, não investiram pesadamente no trânsito. E nós temos um grande problema hoje. Precisamos de investimentos fortes. O que você pretende fazer no que diz respeito a investimentos no trânsito para melhorar esse grande gargalo hoje na cidade de Taubaté? Candidato Gênesis de Andrade, 2 minutos para a sua resposta.
o Isaac tem toda a razão, né? Nenhum governo fez nada pelo trânsito de Taubaté, inclusive o PT, que é governo, né? Junto com o PMDB. Mas o que nós queremos para o trânsito, nós queremos investir em transporte público, que é a nossa proposta mais polêmica, que alguns candidatos, através dos seus militantes, através de pessoas mal intencionadas, sai dizendo que o candidato Genes é louco com uma proposta de R$1 para o transporte público. Mas por que esses candidatos falam isso? Por que levam dessa forma? Porque esses candidatos muitas vezes foram financiados pela ABC Transportes, deram dinheiro para eles nas campanhas milionárias deles há muito tempo. Então eles acreditam não ser possível. Então a gente vê a situação do transporte público com o ônibus que está abandonado, quebrados. Nós vimos outro dia um ônibus com o eixo embaixo, fora do local dele, uma foto. Então nós queremos uma passagem de R$1. Como vamos fazer isso? Que vai melhorar o trânsito, porque as pessoas vão passar a usar mais ônibus. Vamos fazer uma licitação com uma empresa séria, que não vai ter roubalheira, corrupção que sempre tem lá. Vamos pegar essa empresa, fazer uma licitação, chegar a um preço de R$1,80, R$2. Essa diferença, vamos subsidiar. O que é subsidiar? Vamos bancar essa diferença. E o passageiro vai pagar só R$1. Então a prefeitura vai pagar a diferença. Veja que você ir para Tremembé ou Pinda, você paga mais barato do que andar dentro de Taubaté. Veja que uma van carrega de 12 a 15 passageiros e cobra R$2,80 e diz que não precisava subir para R$2,80. O Ministério Público viu irregularidades quando subiu de R$2 para R$2,40 e quando subiu de R$2,40 para R$2,80. Então tem muita coisa errada aí. Seu tempo terminou. Candidato Isaac, o senhor tem mais 45 segundos para comentar a resposta. O trânsito é um grande desafio e no meu governo será resolvido. Durante a campanha, o eleitor, o cidadão taubatiano, pôde ver que nós discutimos com muita seriedade a questão do trânsito e vamos retirar a linha férrea. Vocês viram, numa conversa que eu tive com o presidente Lula, que Taubaté só não foi retirado porque não foi mandado um projeto sério. No governo do presidente Lula, foi retirado em Araraquara, foi retirado em Ourinhos e nós vamos retirar. E quero aqui, inclusive, responder uma pergunta que me falaram, que a gente só conta com o dinheiro do governo federal, porque efetivamente é o governo federal que investe nas cidades. E no meu governo, nós vamos fazer uma grande reforma no trânsito da cidade, com a retirada das linhas férreas e modernização em todos os viadutos e entradas de acesso na Via Dutra. Candidato Genes de Andrade, o senhor tem mais 30 segundos para fechar essa rodada. Bom, o trânsito vai melhorar dessa forma, investindo em transporte público de massa, em ciclovia. Vamos colocar ciclovias na cidade de Taubaté, calçadões onde for necessário para o comércio também, que seja para que melhore, né? Essa pergunta que o padre tinha feito, eu acredito que eu até tenha a resposta, eu imagino, porque um investimento de risco, o carro ser transformado para São Bernardo do Campo, Gol, e aqui produzir o AP, um carro de risco, que ninguém sabe. Seu tempo terminou, candidato. A gente encerra então este terceiro bloco. Voltamos para o último bloco de perguntas entre os candidatos a prefeito de Taubaté. Agora os candidatos podem perguntar aos adversários sobre qualquer assunto. Pelo sorteio, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Padre Afonso. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua escolha e a sua pergunta. A pergunta foi para o Júnior. Vivemos um momento muito importante para o Brasil, com o julgamento do Mensalão. Coisa que muita gente não acreditava que isso ia ocorrer. Muitas figuras nacionais da projeção política estão sendo julgadas e devidamente condenadas. O STF está cumprindo o seu papel de forma imparcial. O que você diz sobre isso? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, realmente, o Supremo Tribunal Federal tem dado um exemplo para o país de justiça. Esse caso, essas acusações chegaram ao Supremo Tribunal Federal, acusações de compra de votos pela cúpula do Partido dos Trabalhadores, a cúpula do PT no governo do ex-presidente Lula. Esse julgamento está acontecendo agora, nesse momento. Grande parte, né, Genuíno, Zé Dirceu, Silvinho, grande parte dos
ex-comandantes do PT, naquele momento, estão sendo condenados, crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, crime de caixa 2, realmente é uma lição para o país. Isso é fundamental, isso é importante. Talvez por isso o PT insista tanto em trazer acusações para a campanha eleitoral de Taubaté. Talvez por isso, para tentar desviar esse foco do julgamento do Mensalão, para tentar complicar, né? A gente tem aí, nos últimos 3 meses, uma sucessão de denúncias, uma sucessão de acusações, documentos forjados, documentos mentirosos, testemunhos forjados. A gente tem um testemunho, por exemplo, de uma pessoa que foi demitida por justa causa do Estado, que vai ao Ministério Público, orientado, evidentemente, pela bancada do PT na Assembleia, para testemunhar. E isso tudo torna a eleição de Taubaté uma grande confusão, torna a eleição de Taubaté um palco de agressão. Eu acho que a Justiça tem que fazer a parte dela, tem que apurar sim, tem que apurar todos os fatos, inclusive como vem apurando no caso do Mensalão. O Mensalão eu acho que é um grande exemplo para o país. O Mensalão é um exemplo porque todo mundo dizia que aquela ação do PT para comprar voto de parlamentares dentro do Congresso Nacional para obter apoio legislativo na votação dos grandes projetos para o país ia dar em pizza. Graças a Deus, a cúpula do PT foi condenada e julgada pelo Mensalão. Candidato Padre Afonso, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Na verdade, nós percebemos aí uma certa coerência no raciocínio, mas incoerência, por outro lado. Porque vale a justiça lá em Brasília, aqui em São Paulo não vale. O candidato foi denunciado pelo Ministério Público, o candidato Júnior Ortiz, denunciado pelo Ministério Público, por suspeita de formar cartel na compra de mochilas, um superfaturamento de 11,4 milhões de reais. E a pessoa que ele diz que foi demitida por justa causa, não foi demitida por justa causa, estava afastada por licença médica. Quem foi demitido, exonerado no dia de hoje, foi o pai do candidato, Bernardo Ortiz, suspeita de envolvimento, trazendo dinheiro para essa campanha milionária aqui em Taubaté. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem mais 30 segundos. Padre Afonso, o senhor está mal informado. Essa pessoa, que inclusive estava na sua carreata no domingo passado, essa pessoa que frequenta o seu comitê eleitoral, foi demitida a pedido da Corregedoria do Estado de São Paulo por justa causa. Ela apresentou um atestado médico e foi para o INSS, mas está lá. A partir do momento que o INSS devolvê-la, ela é demitida, sim, por justa causa. E o senhor sabe bem disso, ou está se fazendo de ignorante nesse caso. Candidato Ortiz Júnior, o senhor é quem faz perguntas agora. O senhor escolhe para quem vai fazer entre os candidatos Mário Ortiz, Isaac do Carmo ou Gênesis de Andrade. O senhor escolhe e tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Olha, eu vou fazer a pergunta para o candidato Antônio Mário Ortiz. Antônio Mário, a questão é sobre orçamento participativo. O senhor tem proposto isso no seu plano de governo, a questão do orçamento participativo. Isso é fundamental para que a população decida quais obras devem ser feitas nos bairros da cidade. Eu queria que o senhor explicasse como seria o orçamento participativo no seu governo. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, o orçamento participativo que eu proponho, ele é mais do que um orçamento, é uma realização orçamentária participativa. Ou seja, você vai discutir com as associações de bairro, agrupadas em setores da cidade, o que é mais importante para cada uma delas. E ali, uma discussão democrática vai fazer com que a prefeitura decida o investimento dentro de uma verba pré-determinada que fará parte do orçamento dos diversos departamentos municipais, das diversas secretarias municipais. Portanto, a nossa proposta de orçamento participativo vai além de uma discussão preliminar. Ela vai decidir efetivamente para onde vai o dinheiro público. Já foi feito esse trabalho na primeira passagem que eu tive pela prefeitura, foi muito bem sucedido. Acabou aquela história do prefeito ficar recebendo uma porção de solicitações de associações de bairro e não podendo fazer com que ela acontecesse, e ao mesmo tempo as associações fazendo de conta que estava tudo bem. A partir do momento que houve esse acerto de trabalho entre as associações de bairro que precisam voltar a ser valorizadas e ter voz, nós certamente teremos uma decisão absolutamente democrática. Essa questão é importante e
acaba com aquela história de você ter prefeito dizendo sempre o que vai fazer, tendo atitudes autoritárias durante os 4 anos de governo. Isso tem que acabar. E vamos também fazer com que os conselhos municipais tenham realmente voz. Sabe, Júlio, eu vim para a prefeitura através de um esquema muito autoritário. E durante algum tempo eu também usei um pouco dessa questão do autoritarismo, mas depois eu reconheci e hoje eu tenho consciência absoluta que os conselhos têm que ter muita autonomia para poder realmente manter as coisas em ordem e funcionando na cidade. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem mais 45 segundos para comentar a resposta. Olha, e além disso, valorizar associações de moradores. A gente tem hoje poucas associações funcionando. A do Jaraguá funciona, a do Residencial Sítio Santo Antônio funciona. A gente tem até diretorias de associações eleitas, mas que não conseguem ter apoio da prefeitura, porque as reuniões não são mais com as associações de moradores. A gente quer implementar o orçamento cidadão em parceria com as associações de moradores, que vão chamar toda a população do bairro e discutir quais obras a prefeitura vai realizar naquele bairro, especificamente com o dinheiro da prefeitura. A gente vai definir e essas associações de moradores vão acompanhar a execução dessas obras em parceria com a prefeitura. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem mais 30 segundos. Olha, Júnior, eu fico muito feliz com a sua colocação. Estou repetindo isso para você, eu vou repetir várias vezes. O seu programa de governo, na verdade, traz uma repetição de muita coisa que eu fiz como prefeito e que depois foi abandonado pelos governos que me sucederam, inclusive o que você participou e disse que ganhou experiência. Fico muito feliz que vocês reconheçam que o que a gente estava fazendo estava certo. Perdemos 12 anos, mas a gente vai recuperar daqui para frente fazendo um belo trabalho para o Taubaté. Candidato Mário Ortiz, o senhor acaba de responder. É quem faz a pergunta agora. O senhor pode escolher entre os candidatos Isaac do Carmo ou Gênesis de Andrade. O tema é livre, o senhor tem 30 segundos. Isaac ou Gênesis? A pergunta vai para o Isaac. Candidato Isaac, o senhor falou agora há pouco que precisa realmente de verbas do governo federal, que é ele que investe. O PT já é governo federal há 10 anos. Eu gostaria que o senhor enumerasse os 5 principais benefícios específicos para Taubaté e os valores de cada um deles, para que a população de Taubaté saiba o que veio do governo federal para Taubaté. Candidato Isaac do Carmo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, o candidato Mário, que já foi prefeito, ele sabe que para que vem investimentos do governo federal em obras importantes, como a retirada da linha férrea, como, por exemplo, também o investimento nas UPAs, como investimento em trazer creches do Pró-Infância, e no meu programa de governo nós vamos trazer 5 creches para a cidade de Taubaté e construir mais 5 e zerar a fila que temos hoje no que diz respeito às creches. O senhor sabe que precisa ter bons projetos, né? Infelizmente, a cidade de Taubaté nos últimos 20 anos não teve bons projetos para buscar esse recurso. Por isso o presidente Lula, quando esteve à frente desse país, criou o Ministério das Cidades, criou o Ministério do Planejamento, onde nós temos a ministra Miriam Belchior, que eu estive com ela, inclusive, na campanha, e falando sobre esses investimentos que a cidade vai ter. No meu governo, nós vamos fazer grandes projetos, vamos, inclusive, querer ter a Universidade de Taubaté, com seu conhecimento, como parceira para esses projetos. Vou pessoalmente levar esse projeto em cada ministério que nós temos em Brasília, para que a gente possa, em 4 anos, dar um grande salto de qualidade no que não foi feito nos últimos 20. E quero aqui, mais uma vez, afirmar a vocês. Vejam bem, nós temos aqui 2 candidatos a prefeito que questionaram um acordo de investimento na Volkswagen de mais de 2 bilhões de reais, que vai trazer recurso e emprego para a nossa cidade, que vai desenvolver nossa cidade. Um carro com conceito mundial. Vejam, espero que a direção da Volkswagen não tenha ouvido esses 2 candidatos a prefeito, porque parece que eles querem aqui que nós tenhamos a crise que, infelizmente, a GM e os trabalhadores da GM estão vivendo. Prestem bem atenção nisso. Quem realmente tem proposta para desenvolvimento, quem realmente tem proposta com parceria com o governo federal, e no meu governo nós vamos ter essa parceria, porque o governo do Estado de São Paulo, do PSDB também, há 20 anos está falando que vai fazer a tamanho, não faz. E você tem que ter certeza também que dificilmente vai fazer esse investimento na saúde, porque não assinou o convênio com as UPAs e com o SAMU do governo federal. É o único estado do país, governo do PSDB, do candidato aqui também presente. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Candidato Isaac, você não respondeu a pergunta. E não respondeu porque não tem resposta. O governo federal não fez nenhum investimento direto para Taubaté, como você vive dizendo que vai fazer. E não tem para o primeiro ano no orçamento isso no governo federal.
Então não vai continuar tendo, não. Vai ser difícil, vai ter que buscar muito. Você tem prestígio lá com o presidente Lula, mas ele não vem aqui para resolver os problemas da cidade. Ele está longe. Na hora que a coisa acontecer aqui, que tiver gente morrendo no pronto-socorro, o senhor vai ter que resolver isso. Eu sei como resolver isso e vou resolver. E outra coisa, para fazer convênios tem que ter certidões. E a Universidade de Taubaté tem uma dívida com o IPMT muito grande e não está saindo certidão de irregularidade. Portanto, vai demorar para poder fazer convênio. Candidato Isaac do Carmo, o senhor tem mais 30 segundos. Meu amigo, minha amiga, quero informar aqui ao candidato que quando eu precisei procurar o presidente Lula e era presidente para resolver o problema da Volks, ele nos atendeu uma delegação da Volkswagen e garantiu um grande investimento em 2006. Parece que o candidato quer manter a cidade no isolamento, não quer realizar o sonho de transformações da nossa população. Por isso, a cidade tem colocado que nós somos realmente a verdadeira alternativa para que Taubaté saia desse isolamento do governo federal. Inclusive no governo dele. Não foi feito porque também não fez bons projetos. No meu governo, nós vamos fazer um projeto... Candidato, o seu tempo já terminou, mas é o senhor quem faz pergunta agora. O senhor tem 30 segundos. Necessariamente, o senhor faz a pergunta para o Gênesis de Andrade, de acordo com as regras do debate, que ainda não participou desse bloco. O senhor tem 30 segundos. Candidato Gênesis, você por ser um servidor do Estado de São Paulo, na área de segurança pública, com certeza conhece muito bem os investimentos que o governo do Estado de São Paulo tem feito na nossa região, principalmente presídios. Tem candidato aqui que disse que participou do programa de governo do atual governador. E consta que lá também terá mais presídios. Você acha que Taubaté será mais uma vez presenteada com presídios? Candidato Gênesis de Andrade, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Acredito que sim, Isaac. Acredito que sim, porque esse é o único investimento que o governo do estado traz aqui para a nossa cidade e nossa região. Para você ter uma ideia, em 2002 foi construído o CDP de Taubaté, em 2011 foi construída a Penitenciária Feminina 2 de Tremembé, que se os presos que estão aqui fossem apenas os da região, não precisava desses 2 presídios. 60% dos presos que estão aqui na nossa região são da capital, litoral. Não são aqui da litoral sul, não são aqui da nossa região. Então é complicado quando a gente aqui tenta trazer a verdade e um candidato, o José Bernardo Ortiz Júnior, fala que a gente vive agredindo ele, que isso aqui é um palco de agressão. Na verdade, eu acho que ele devia ir para outro palco. A Rede Globo deveria contratá-lo para trabalhar na novela Avenida Brasil, que ele é um excelente ator. Nossa, é uma coisa surpreendente. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público disse que ele fez irregularidades e só descobriu o esquemão porque tinha um Roberto Jefferson lá no meio que se sentiu prejudicado na hora do acordo da maracutaia e denunciou, entendeu? Então, não acredite que seja agressão. Não foi o PT que fez isso, não é o Gênesis que está fazendo isso. O promotor disse que tinha ladroagem lá na FDE que o pai dele preside. O juiz acatou na íntegra o que o promotor falou. O juiz acatou na íntegra. O juiz bloqueou os bens todos dele e do pai dele. Então ele corre o risco, inclusive, de ser impugnado a candidatura dele. Então, além do governo do estado de São Paulo destruir a saúde, a educação, a segurança pública, você viu o caos de 2006 que nós chegamos, os atentados, que as portas se fecharam. Seu tempo terminou, candidato. O candidato Ortiz Júnior pediu um pedido de resposta, está sendo analisado pela nossa produção. Ok? Candidato Isaac do Carmo, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Bem, o problema da insegurança que nós vivemos hoje é fruto dessa política equivocada do PSDB no estado de São Paulo. Quero afirmar aqui que no governo do PT, por exemplo, nós fazemos a análise das questões. O que está acontecendo em Brasília é no governo do PT, mas aqui no estado de São Paulo não se avalia nada. Quero ainda afirmar as questões muito pertinentes no que diz respeito àquilo que falaram, porque parece que o candidato 45 aqui esquece que na coligação dele tem o PTB do seu Roberto Jefferson, que também foi condenado no mensalão. Tem também outros partidos que também estão, por exemplo, o DEM, do Demóstenes, que teve o seu mandato cassado. Ou seja, fala tudo, mas não prova nada e acaba ainda escondendo os fatos. Candidato, seu tempo terminou. Candidato Gênesis, o senhor tem mais 30 segundos. Então vejam que nós chegamos nesse caos total que é o governo do estado de São Paulo, o desgoverno.
graças ao PSDB que está há 17 anos lá. E 12 anos está o Geraldo Alckmin. Ele ficou 12 anos e vem na campanha do Ortiz Júnior dizer que vai melhorar. E ele também diz que demitiu a assessora lá, o pai dele, a Gládiva Ribeiro, está no Facebook, postou as fotos dele com o marido dela, que agora ele não conhece. Seu candidato, seu tempo já terminou. O candidato Ortiz Júnior tem direito a 1 minuto como direito de resposta. Olha, eu agradeço o direito de resposta para esclarecer mais uma vez que os fatos são mentirosos, são denúncias políticas que acontecem sempre na véspera da eleição. Eu agradeço, inclusive, o fato de que agora essas denúncias foram de fato para o judiciário, para que a gente prove de fato que os depoimentos são arranjados. O PT pegou essa pessoa, levou até o Ministério Público, fez um depoimento nas vésperas da eleição. A outra pessoa, realmente a Gládiva, que estava na carreata do deputado Padre Afonso no domingo, ela foi demitida pela Corregedoria do Estado por ato de corrupção e se vingou. Essa é uma vingança. Agora, não pode trazer vingança para dentro de um processo judicial e tentar tumultuar um fato eleitoral. Minha candidatura segue firme, segue deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, não corre nenhum risco. Você vai poder votar em mim no dia 7 de outubro para nos eleger, sem dúvida nenhuma, no primeiro turno, se Deus permitir. Ok, candidato, dando sequência então ao nosso debate, nós vamos para a última rodada deste bloco. Quem faz a pergunta é o candidato Gênesis de Andrade. O senhor necessariamente, de acordo com as regras, faz a pergunta para quem abriu este bloco, que foi o candidato Padre Afonso. O tema é livre e o senhor tem 30 segundos, candidato. Padre Afonso Lobato, o senhor nos últimos dias pediu apoio ao Peixoto. Essas notícias que saíram, não sei se é verdade. Pediu apoio ao Peixoto. O senhor vai entregar cargos estratégicos para o Peixoto e o pessoal dele, ou aqueles que estão junto com ele? O senhor vai entregar esses cargos, secretarias, diretorias, eles vão ter no mandato do senhor se o senhor for eleito? Candidato Padre Afonso, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiramente, dizer que eu não pedi o apoio do Peixoto. Peixoto é um cidadão, como cada um de nós, como você, um eleitor, que quando declarou seu voto, eu não posso tapar a boca do Peixoto e dizer não vote em mim. Aliás, queria aproveitar e dizer que quem me chamou foi o funcionalismo público. Muito preocupado quando percebeu essa campanha milionária e percebeu, de fato, o perigo de que eles pudessem ser prejudicados novamente, como foram prejudicados no governo do PSDB, no governo de Bernardo Ortiz. O funcionalismo, de fato, teme uma administração autoritária, que até chegou um determinado momento, Gênesis, de tirar um funcionário que era estatutário, transformá-lo em elitista e mandar embora. Por perseguição, mandou funcionários embora e teve que depois a administração pagar indenizações milionárias. Isso não é respeito ao dinheiro público. Então não tive, de fato, não tive nenhum acordo, não terei acordo. Eu acho que o governo Roberto Peixoto deixou muito a desejar. Agora, eu não posso impedir que ele vote em mim ou que peça voto para mim, como de fato também gostaria que todos aqueles que se identificaram com a nossa proposta pudessem votar em nós. Exatamente para fazermos um governo transparente, um governo que possa realmente mostrar para a população o respeito ao dinheiro público, o respeito ao funcionário público, porque o funcionalismo público ele é o parceiro, ele é o primeiro parceiro de uma administração pública. Ele bem motivado, ele melhor qualificado, vai poder fazer a transformação que todos nós queremos para a cidade de Taubaté. Então, portanto, foi o funcionalismo público que nos chamou, nos pediu, de fato, que pudéssemos trabalhar, escutar as suas demandas e pudéssemos depois ser um grande parceiro dessa administração. Candidato Gênesis de Andrade, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Então, a notícia que nós vemos não foi bem essa, né? De jornais da cidade, em que o Peixoto declara apoio ao padre, mas após ele ir pedir esse apoio, né? Até porque se comenta na cidade, o Peixoto tem cerca de 20% dos votos na cidade. Então se contabiliza nessas campanhas sempre os votos, a quantidade de votos, né? Não se contabiliza assim o apoio, não se olha o apoio de uma forma ideológica,
né? De uma forma pensando na população, se pensa sempre nos apoios, nos acordos, por tempo, televisão e propaganda, se pensa no apoio no segundo turno e para que isso dê votos. Candidato Padre Afonso, o senhor tem mais 30 segundos. Taubaté precisa de uma renovação. Taubaté não suporta mais administrações autoritárias que não respeitem o funcionalismo público, que não respeitem o professor. É exatamente essa a nossa proposta, de fazer com que o funcionário público seja, de fato, um grande parceiro, bem motivado, com um plano de saúde. É um desrespeito ao funcionário público, a falta de plano de saúde e falta de cesta básica. É o mínimo que se pode oferecer a um funcionário, além de um plano de carreira decente. Obrigado, candidato. Encerramos assim o último bloco de perguntas deste debate. Depois do intervalo, as considerações finais dos candidatos a prefeito de Taubaté. Nós voltamos. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Neste último bloco, cada candidato terá 1 minuto e 45 segundos para deixar a sua mensagem aos eleitores. Pelo sorteio realizado antes do debate, quem começa é o candidato Isaac do Carmo. O senhor tem 1 minuto e 45 segundos. Quero, nesse momento, me dirigir a você, meu amigo, minha amiga, com muita felicidade, porque fomos recebidos durante essa campanha, no primeiro turno, de braços abertos com a população. Sou o candidato que mais cresceu nas pesquisas e o seu carinho, o seu apoio, nos coloca no segundo turno em Taubaté. Segundo turno este que é importante para que nós possamos ter 2 candidatos discutindo por mais 20 dias o futuro da nossa cidade. E tenho afirmado nos meus comícios, nas minhas caminhadas, a cada eleitor, a cada morador de Taubaté, o próximo prefeito, ele tem que ter a responsabilidade não só de resolver os problemas que existem, mas de planejar a nossa cidade para o futuro. Por isso estaremos no segundo turno. Quero afirmar a minha grande alegria de ter mostrado a você as parcerias que podemos fazer com o governo federal, o carinho especial do presidente Lula com a nossa cidade. E tenho muito orgulho de estar nessa candidatura em Taubaté, porque nós estamos trazendo de novo a autoestima da nossa população, tão rebaixada em função das crises políticas. Estamos trazendo de novo os sonhos da nossa população e eles se tornarão realidade no meu governo. Teremos uma saúde de qualidade, teremos uma melhoria na nossa educação com o CELS, Centro Educacional Unificado, onde nossas crianças vão poder não só aprender as suas aulas, mas também poder fazer teatro, natação, piscina. Esses centros estarão abertos para toda a comunidade. E reafirmo aqui, estou preparado para ser o próximo prefeito de Taubaté e, com certeza, com o apoio do governo federal, o que parece que os outros candidatos aqui não querem. Mas eu não vou abrir mão de 1 centavo de recurso de investimento para o futuro de Taubaté e para a melhoria da vida da nossa população. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Candidato Ortiz Júnior, o senhor faz agora as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto e 45 segundos. Olha, agradecer à Rede Vanguarda, aos outros candidatos que estiveram aqui, a Deus pelo fato de ter nos abençoado, de ter protegido a população de Taubaté e ter nos permitido chegar até aqui. Quero agradecer ao povo de Taubaté por ter me recebido nas suas casas. Eu fiz mais de 300 reuniões, andei a cidade toda, toquei as campainhas, bati palma nas casas e fui sempre recebido com muito carinho. Eu devolvo esse respeito à população de Taubaté, discutindo propostas e projetos para a cidade que surgiram desse contato direto com o eleitor. Eu agradeço muito o apoio que eu venho recebendo da população de Taubaté. Dizer que a parceria com o governo Geraldo Alckmin é fundamental para a gente solucionar 2 problemas importantes da cidade. A saúde, com o complexo hospitalar, com o AME e com o apoio na construção de novos centros e equipamentos para a terceira idade. Além disso, dizer que na segurança a gente precisa também da parceria do governador Geraldo Alckmin, que vai investir 3.200.000 na implantação de um COI, um Centro de Operações Integradas. Dizer também que a proposta não tem cor política, né? A proposta ela deve ser feita sempre em parceria com os governos, seja governo estadual, seja governo federal, porque a eleição vai acabar e depois vira governo, vira cuidar das pessoas, resolver os problemas da cidade. Eu entendo que numa campanha eleitoral, cada partido traz, de fato, os seus apoiadores, mas a eleição acaba. E aí depois é governo, e você precisa gerir o orçamento municipal e ter, sem dúvida nenhuma, o apoio do governo federal e do governo do estado. Fiquem com Deus, muito obrigado. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 1 minuto e 45 segundos para as suas considerações finais.
ao povo de Taubaté, eu venho mais uma vez pedir o seu voto, a sua confiança. O meu número é 55. Eu me tornei a me candidatar a prefeito da nossa cidade pelo imenso amor que eu dedico à nossa cidade e a cada um de vocês, minhas amigas e meus amigos. Essa é a grande motivação, trabalhar principalmente para quem precisa, embora o governo seja para todos. Mas a prioridade é para quem mais precisa. Eu trabalhei assim da outra vez que fui prefeito e vou trabalhar de novo mais e melhor, porque agora eu estou mais experiente, estudei muito e tenho condições de trazer ótimas inovações. 2 inovações que eu gostaria de deixar claro para vocês. Nós vamos criar 2 secretarias, uma Secretaria da Juventude, para ocupar os espaços da cidade com os jovens e eles terem realmente um momento ímpar na nossa cidade. E outra para os portadores de deficiência, que precisam ter um atendimento diferenciado, evoluído, muito mais moderno do que se tem hoje, inclusive descentralizado para evitar grandes transtornos de transporte. Eu quero colocar Taubaté de novo como uma cidade legal, uma cidade bonita, uma cidade que esteja sendo notícia nas grandes redes de jornais, revistas e televisão, como uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem emprego para todos, que tem oportunidade de educação, de saúde. Para isso que eu quero trabalhar. Eu quero fazer um apelo à população de Taubaté que se lembre que nós somos uma certeza, não somos uma experiência. E vamos fazer sempre o melhor para o povo de Taubaté. Um grande abraço, conto com vocês. Mário Ortiz, 55. Seu tempo terminou. O candidato Gênesis de Andrade tem o espaço e o tempo agora para suas considerações finais. Amigos e amigas de Taubaté, agradeço o apoio que recebi nas ruas, agradeço o apoio dos meus companheiros do meu partido, o PSOL, agradeço o apoio dos amigos servidores penitenciários, agradeço o apoio da minha esposa Rose, que também é servidora penitenciária. Venho aqui dizer para vocês que é muito perigoso termos um próximo prefeito trancafiado numa cadeia, que eu teria o prazer de trancar a porta da cela dele. Mas vocês prestem atenção, não deixem ele entrar na sua mente, esses candidatos entrarem na sua mente que são verdadeiros atores. Votem no candidato do PSOL, vote 50 para prefeito, 50 para vereador. Algumas acusações que alguns candidatos respondem aqui, se fosse você, trabalhador assalariado, já estaria trancafiado, enjaulado lá no CDP de Taubaté. Pode ter certeza disso, porque para pobre nesse país tem justiça rápida, mas para quem tem poder, não. Então é importantíssimo eleger também um vereador do PSOL para colocarmos lá na Câmara Municipal de Taubaté, que está instalado o ralo da corrupção lá. Vote 50 para vereador, que assim você vai ter uma renovação de verdade. Porque se você votar em outro partido que está coligado com aqueles que estão há muito tempo lá, você corre o risco de dar o voto para o seu amigo trabalhador, simpático, honesto, mas que o voto é do partido, do coeficiente é do partido, e você vai eleger um que está há muito tempo. Vote 50 para prefeito. Mande-nos para o segundo turno para fazermos a diferença. Sai da lama, Taubaté. Candidato Padre Afonso, o senhor tem 1 minuto e 45 segundos para suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer a Deus, que nos dá sempre a oportunidade de discutirmos, encontrarmos caminhos para melhorar a vida do povo. Essa é a finalidade da verdadeira política, tratar o povo com respeito, com dignidade. Agradecer também o meu bispo, diocesano, D. Carmo, que permitiu que eu fizesse a experiência, me deu a autorização, me deu licença para que eu pudesse me candidatar já no 3º mandato, sempre de mãos limpas, sem nunca se me envolver com mancha de corrupção, e deu agora a experiência de me candidatar a prefeito de Taubaté. Quero agradecer também o acolhimento que tive nas ruas, dos jovens, das crianças que corriam abraçar, porque sentiam que as nossas propostas falavam aos corações simples, dos pobres, das pessoas humildes. Eu quero agradecer os jovens que vieram conversar conosco, as reuniões que tivemos, as sugestões que nos deram. Quero agradecer todo esse pessoal. Quero agradecer também, e não poderia deixar de agradecer a senadora Marina Silva, que esteve aqui nos dando o seu apoio, acreditando em nossa proposta. Quero agradecer de coração. Quero agradecer você também, eleitor, que sempre confiou em nós. E quero aqui pedir o seu voto. Domingo,
quando você for votar, lembre-se de tudo aquilo que eu, como deputado, já trouxe para Taubaté. Os nossos hospitais, Hospital Regional e Hospital Universitário, quantas emendas, quantos dinheiros, recursos que vieram. Inclusive agora, o Hospital Universitário está reformando toda a área do ambulatório com emendas que nós destinamos lá. Então, por isso, eu peço com muito carinho o seu voto. Vote 43 para vereador e vote 43, Padre Afonso. Fiquem com Deus. Obrigado, candidato. Obrigado, candidatos. Encerramos assim o último debate do primeiro turno com os candidatos a prefeito de Taubaté. Agradecemos a sua audiência e a presença dos candidatos. Temos certeza que esse debate foi importante para que você, eleitor de Taubaté, faça a escolha certa no domingo, 7 de outubro. O jornalismo da Rede Vanguarda estará a postos para levar até você todas as informações dessa eleição, não só em Taubaté, mas também em toda a região. Você fica agora com o Jornal da Globo. Tenham todos uma ótima noite e bom voto no próximo domingo.